Então, vamos aprender a pintar comigo esse lindo projeto de Páscoa aqui, ó, totalmente gratuito aqui pra vocês, hein? Tô aqui com o meu paninho riscado, tudo prontinho, e nós vamos começar aqui pelo bolo, tá? Tá aqui minhas cores que eu vou usar, branco, azul soft, azul... Que azul que é esse? Hortênsia. Azul hortênsia e cinza, tá? Então, esse azul soft eu vou passar onde vai ficar minha claridade, tá? Eu tô aqui com um pituazinho para ser bem mais rapidinho. Pode usar o pituá que você tiver aí. Essa beiradinha aqui em cima também eu vou passar para dar uma claridade ali. E sempre abrindo a minha tinta. Um dos segredinhos para você conseguir casar as tintas aqui é exatamente o fator de você abrir sua tinta, não deixar, não fazer isso aqui, quer ver, ó? É várias dicas em uma só, ó. Se eu passar aqui, depois eu não consigo vir e mexer, tá? Então, assim, sempre abre a tinta. Ai, tá secando rápido, ó. Vamos molhar aqui. Vou botar aqui pra um pouquinho de diluente. Posso botar umas gotinhas de aquarela silk também. Isso aqui tudo vai ajudar a sua pintura a ficar mais homogênea, mais delicada, mais... Não com aquele aspecto grosseiro. Muitas de vocês vêm pra mim e falam assim, ai, Pamela, parece que tá grosso, né? Não tá suave, uma pintura suave. Então, às vezes, é por isso aqui, tá? E agora eu vou vir aqui em volta e vou completar com o meu hortênsia. Ó, eu não limpei, não peguei outro pituá, uma brochinha, não precisa pegar outra, você pode usar a mesma que você tá usando. Eu só vou deixar os cantos aqui pra mim fazer com pincel cabo amarelo. E aí, a gente vai chegando essa tinta, só não pode ficar buraquinho no meu tecido, né? Ó, e passo até casar bem as duas tintas. Vou passar aqui para poder passar com pituá também, aí o restante eu vou com o pincel cabo amarelo, pincel Condor, tá? Deixa eu pegar aqui. Pincel Condor 454, número 8, eu tô aqui. Que é um tamanho bem medianozinho para você conseguir fazer todo o acabamento necessário aqui em volta, tá? Pincel, eu lembro sempre. Se vocês prestem atenção, não nos galinholos, tá? Em mim. Mas eu sempre falo, vou mostrando, fazendo, mas eu tô falando muita coisa que é importante também. Do sentido assim, o jeito de pegar o pincel, que o pincel tem que ser em pé. Gente, isso faz toda a diferença, tá? Toda a diferença. O cinza, a gente só vai usar ele para fazer sombra por baixo das nossas coisinhas ali. Aqui, por enquanto, só essas duas cores. Agora, eu vou pegar o meu branco e vou fazer uma luz da beirada para dentro. A beiradinha aqui, eu quero que ela fique... Vou passar aqui nessa beiradinha só para depois ficar uma divisãozinha bem certinha. Eu vou passar essa luz aqui, a gente pode fazer depois de seco também. Eu costumo fazer com ela já úmida, uma primeira mão, porque se caso eu errar, dá tempo de eu consertar. Vocês entendem? Caso eu passe pra fora ou o meu branco fique ruim e tal, dá tempo de eu consertar, tá bom? Agora, nós vamos preencher da cor escura aqui dentro. Que é a nossa cor escura é o quê? O nosso hortênsia, né? Nós vamos só preenchendo aqui por enquanto.
Porque essa aqui, teoricamente, é a parte de cima do nosso bolo, mas ela vai estar mais escurinha. Então, a gente dá essa caprichada no escuro. E aí, o cinza, ele vai por baixo aqui, pra fazer a sombra das coisinhas aqui que tá em cima do nosso bolo, né? Passo várias vezes o pincel em cima, aliso minha tinta. Super importante. E aqui eu ainda vou dar uma escurecidinha aqui em cima, tá bom? E o cantinho aqui, preencho com as duas tintas também. Prontinho. Agora, vamos aqui para as orelhinhas. Com palha e cinza, eu vou preencher essa parte da orelhinha, onde é fofinho, né? Vou só preencher aqui. Não precisa, assim, tomar tanto cuidado com bordinha e tal, porque a gente vai dar umas batidinhas depois com branco, que vai sobressair, assim, meio pra fora. Tem cabelinho. Nesse projeto tem um monte de dica pra vocês, hein? Um monte de dica. Então, aproveita para arrasar aí nas pinturas de Páscoa. Ó, peguei o cinza num canto só do meu pincel e esse canto vai aqui para baixo, ó. Ó, tá com muita tinta no meu pincel ainda. Vou aproveitar e passar nos outros lugares aqui. E aí a gente só vem e mistura, ok? Assim vocês vão pintar a outra também. E deixar secar, é isso aí, tá? Faz assim e deixa secar. A parte de dentro aqui eu vou com salmão bebê e papaya ou rosé. A cor que vocês quiserem. Se você não tiver papaya, pode substituir pelo rosé, tá? Passei um pouco ali no centro dela e o restinho eu vou completar aqui com o papaya. Papaya é uma cor super bonitinha, assim, pra você fazer fazer até bochechinha, fica uma gracinha, tá? Ó, passei, vou limpar aqui o excesso do meu pincel. E aí eu passo aqui, caso essas tintas, limpei o excesso novamente, vou vir com um pouco mais de salmão bebê. E posso vir fazer uma pequena luz com branco, tá? Isso aí vocês vão fazer na outra e deixa secar. Agora vamos para o próximo passo do nosso projeto. Com o cinza e com o branco, nós vamos pintar aqui o nosso potinho. Então, aqui, a gente vai... Você pode tanto começar do branco quanto do cinza, não tem importância, tá? Vou começar pela parte de baixo aqui. Vou colocando cinza pra ficar assim bem retinho lá por cima. E vou descer com esse cinza, mas no centro aqui, ó. Tá secando rápido, eu vou com um pouquinho de diluente. E espalho, abro essa tinta aqui um pouquinho, certo? E agora eu vou com branco em volta, que o meu branco tá bem durinho. Deixa eu pegar ele aqui com esse diluente que tá aqui no meu pratinho, aquarela silk, tá tudo misturadinho aqui, que vai amolecer ele. Vou passando para preencher aqui o meu desenho. Sempre eu costumo passar assim em volta de onde tem que misturar tinta primeiro, né? Vou passando, depois eu volto preenchendo o restante.
porque se a outra tinta aqui secar, aí fica bem mais difícil, né? Feito isso, agora eu venho e aqui sim eu vou preencher de tampar essa linha. Ó, outra dica importante, tampa a linha de lápis de carbono. Vocês têm que tampar, porque senão fica esquisito quando dá pra ver, tá? Pega a tinta mais num lado do pincel. Ó, dá pra perceber que tem mais tinta de um lado só do meu pincel, num canto só do pincel, né? E aí, com esse cantinho virado pro lado certinho aqui, ó, eu venho passando. Certo? E aí, se nessa meio história aqui, eu vi que tampou meu cinza demais, eu queria mais cinza, é só você jogar mais cinza, tá? Que isso aqui é muito de como você quer sua pintura, mais clara, mais escura, tá bom? Deixa eu pegar um outro branco meu aqui que tá mais líquido. Mais líquido não, né? Mais na consistência certa. Então, vamos lá. Ó, de novo, vou pegar o cinza. Peguei pouco. E aí, eu vou vir aqui, ó, levinho. E vou passando de leve. Pra ficar bem certinho, o mais reto possível. E abro essa tinta um pouco. Certo? Agora eu vou com o meu branco. Sempre num lado do pincel. Senão fica tinta demais. E vou casando as duas tintas, ó. Isso aí. Agora, aonde vai ter cinza nessa parte de cima? Nós vamos passar cinza na beirada e meio que abrindo pra lá assim, ó. Que essa faixa da frente aqui eu quero toda branca. Eu vou abrir pro lado, ó. Trago um pouquinho pra cima do meu bolo, ó. E agora eu vou com branco. Sempre vou fazer os dois cantinhos aqui primeiro, que é pra casar as tintas. Não pode, assim, ter tanta tinta no seu pincel pra você conseguir fazer essa misturinha, né, das duas cores de tinta. Você tem que ter aliviado seu pincel um pouco, tá? Segue o fluxo da sua tinta. Se tá pedindo pra você puxar pra lá, você puxa pra lá. Se tá pedindo pra puxar pra cá, você puxa pra cá. E agora eu vou aqui, ó, com o pincel amarelo mesmo, mas você pode pegar um vermelho, se você quiser, pra fazer essa faixinha da frente aqui. Eu vou continuar com o meu amarelo, mas o vermelho te dá mais precisão, tá bom? Esse meu amarelo aqui, ele tá com a cerda bem fechadinha, então ele me deixa fazer esse trabalho, né? Ó, vou aqui, vou tampar a minha linha. Isso. Meu vasinho tá pronto. Vamos agora pintar os nossos ovinhos. Eu tô aqui com 8 cores de tinta, mas que vocês podem substituir, porque eu peguei cores assim mais candy, pra ornar com o nosso projeto, tá super fofinho, né? Mas vocês podem brincar com as tintas que vocês tiverem aí, tá?
Eu tô aqui com o canário, o amarelo canário. E o amarelo ouro. Todos eles vocês podem substituir de acordo que vocês... Ah, eu não tenho, Pamela, aumenta. Eu não tenho o verde glacial. Pinta dos tons que você tiver, tá? Não coloca isso como limitação. Mistura umas tintas aí para dar uns tons legais. Ó, tudo neles, ó, eu passei... Eu vou logo com um pouquinho do branco. Aqui e aqui, ó. Só para clarear mais em cima do meu canário, tá? Pra dar mais a clareada. Vamos aqui, ó. Aqui eu vou com o glacial, verde glacial e o menta. Podem pegar um pincel menorzinho, se quiserem. Ó, passei, limpei meu pincel, só vou aqui misturar um pouquinho. Limpei um pouquinho o pincel e vou botar uma gotinha de branco aqui no meio. Próximo, rosa bebê e rosa chá. Vou fazer aqui a parte de cima mais clara. E o restante preencho de rosa chá. Só ir preenchendo, tá? E de novo, um pouquinho de branco. Essa parte de chocolate, que é tipo um Kinder Ovo, né? Vou falar. Eu vou com marfim. E vou também com o marrom café. Mas o marrom café é bem pouquinho. Vou pegar aqui, ó, devagarzinho com o cantinho do pincel. Passar ali um pouquinho. E eu vou vir passando aqui, ó. Bem pouquinho. Dá uma leve escurecida, tá bom? É isso, vamos voltar agora para pintar os nossos suspiros. Para o suspiro, eu tô aqui com azul celeste, que é um degradê do azul que a gente pintou aqui, e o azul soft novamente, tá? Então, com o azul celeste, pode ser o azul... Tem um que chama meio mar, como é que chama? Eu não lembro bem o nome. Ó, eu vou vir, vou escurecer por baixo da minha... Aí, agora sim, eu tô com o pincel cabo vermelho bem pequeno. Ó, eu passo e dou uma ajeitada na tinta, um alisado, tá? Eu vou escurecer aqui por baixo de todas as nossas listinhas aqui do nosso suspiro, tá? Sem problemas. Aqui nesse central, eu vou passar um pouquinho no centro, ó, o que tava sujo meu pincel. E agora, novamente, a gente vai com o azul soft e vamos fazendo aqui, ó, os... Bem certinho, ó, tinta... Eu pego tinta de um lado só do pincel, ó. E aí, eu venho colocando. Faz o desenho bem bonitinho. Se você tiver dificuldade para fazer esse suspirinho, pode botar mais ovos aqui. Não vejo a dificuldade como empecilho, gente, para vocês fazerem a pintura em tecido. Não dá certo? Vai, busunta um ovo aqui. Um ovo deitadinho para cá, assim, ó, que vai dar certo.
não se limitem. Tudo a gente tem que adaptar. Ah, eu não tenho tal tinta, Pamela. Adapta. Muda os tons, tá? Vou só tirar um pouquinho da tinta para me passar só um pouquinho aqui no cantinho, ó. Certo? Isso fica assim, para depois a gente vir e fazer uns pontos de luz aqui com pincel de acabamento, ok? Vamos pintar o nosso coelhinho de bundinha para cima aqui agora. Então, a gente vai primeiro preencher a parte que é o bolozinho aqui. Como eu vou preencher? Eu vou preencher, tô com pincel vermelho, e eu vou preencher com terra queimada, tá? Fazendo o desenho da minha forminha aqui certinha, que senão depois dá ruim, tá? Se você não respeitar essa forminha. Só preenche de terra queimada. Não tem terra queimada? Vai com rústico, tá? Que o rústico, ele quase se aproxima. Na verdade, o terra queimada, eu imagino que com um pouquinho de marrom, alguma coisa assim, deve fazer. Quer dizer, o rústico com um pouquinho de marrom. Não sei se eu falei certo, eu tô meio louca, né? Ó, preenchi. Agora, nós vamos aqui. Eu vou preencher, vou continuar com o pincel vermelho aqui. Eu não gosto que não rende muito, mas vou passando no nosso bichinho aqui. Não, eu não gosto disso, não me acostumo. Vamos lá. Vou passar o palha. Estou passando, né? Isso aqui é um beijinho, um brigadeirinho que é em formato de coelhinho, bundinha de coelhinho. Por que que a gente não tá pintando de branco? Porque branco vai ser os granuladinhos, tá? É por isso que a gente passa uns tons que não é branco, mas também não é escuro, pra gente poder fazer os granulados por cima. Isso, ó, preenchi. Agora eu vou com um pouquinho de camurça, que não é muito, passar por baixo desse rabinho aqui, dos ladinhos aqui, ó. Eu passo só o pincel meio sujo. Vou pegar mais um tiquetinho à toa pra mim passar aqui. E aqui também. Ó, e se você encostar no de baixo, ele muda o tom, tá? Se encostar aqui no nosso terra queimada ali, tá fresco, né? Ó, beleza. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pintar a forminha. A forminha marrom, camurça. Acho que foi esses os tons. É, marrom e camurça. Eu vou passar o marrom onde vai ser mais escuro, ó. Passo, eu vou abrir. Sempre nos pedacinhos ali, ó. Passo e vou abrir pros dois lados. Passo. Não precisa de diluente, ó. É só eu sempre abrir ele para os lados. E não é movimento circular, ó. Eu só tô passando, alisando minha tinta com meu pincel bem levinho. Eu não tô apertando. Só tô passando o pincel de leve, tá? Isso. Agora, a gente vai com o resto, com o... Ó, nem limpei meu pincel. Não precisa se preocupar com isso. Aonde a gente escureceu, o camurça não vai tampar o marrom de tudo, tá? Ó, você vai vir com a tinta entre meio. Pode deixar as beiradinhas lá em cima, pra depois você fazer o acabamento com o pincel vermelho, tá?
E aí a gente vem preenchendo essas partes aqui. Depois a gente vai vir dando mais uma retocada no marrom. Mas assim você não perde o desenho da sua forminha. Passei, tenho certeza que preenchi bem os espaçozinhos. Agora eu vou vir e eu vou realçar mais esse marrom, tá? O pincel tá com muita tinta, eu aproveito e já passo em vários lugares logo, né? Pra poder... Ó, e vem mesclando uma cor com a outra. Elas têm que casar, de não ficar manchado. Eu vou passar um pouquinho do marrom aqui por baixo também. E aí eu só venho em movimento normal mesmo, escurecendo um pouquinho, certo? Agora, eu vou pegar um pincel vermelho e eu vou com esse camurça, eu vou fazer essas beiradinhas aqui de cima, ó. Depois a gente vai puxar novamente, mas vamos aqui. Primeiro aqui em cima. Sempre tinta num cantinho do pincel. E preenche. Só vim passando tudo certinho. É uns bichinhos assim que dá trabalho, igual essas forminhas, dá. Mas dão todo o charme para sua pintura também. Agora eu vou pegar o meu palha que já tá aberto ali e eu vou fazer algumas luzes nos pedacinhos aqui, ó. Não precisa ser em todos. Escolhe alguns e passa nas partes centrais, tá bom? E eu vou também realçar alguns, por exemplo, ó, esse aqui eu apaguei ele. Então, a gente vem e dá uma realçada, tá? A gente deixa assim, depois quando a gente vir fazendo o acabamento, aí nós mexemos novamente, tá? Deixa eu só achar, cadê o meu branco? Não sei, tá aqui. O rabinho, nós vamos preencher de branco. E aqui, a gente pode deixar só branco assim, ou a gente pode dar um tomzinho com cinza. Passar só uma pontinha, ó, uma pontinha só pra dar um tomzinho diferente aqui. Cuidado com cinza, tá? E vão preencher o pezinho de branco, fazendo ele bem redondinho, bonitinho. Que depois aqui a gente faz por cima com rosa chá as patinhas, tá? As marquinhas das patinhas, na verdade. Esse projetinho, gente, é super gostosinho pra pintar. E se você tá gostando do conteúdo, se tá te ajudando, não deixa de deixar o like pra incentivar a gente, né, a continuar. Porque o meu intuito aqui é sempre, sempre, sempre ajudar vocês. Pra mim fazer isso aqui, eu vou pegar um pincel desses, que é o pincel redondo que a gente fala, só porque ele tem
tipo assim, mas você pode fazer com um pincel vermelho também. Pera aí que eu vou fazer pra vocês verem. Um bem pequenininho. Aqui o meu pequenininho. Vou pegar a tinta no cantinho do pincel e assim eu consigo fazer as bolinhas, ó. Olha lá. Dá pra fazer, tá? Dá pra fazer. Mas se você tiver um pincel desse redondo, te ajuda bastante. Ó. E aí eu faço aqui. Por cima do meu branco, é mais fácil do que eu pintar o negócio todo, tipo assim, deixando um buraquinho pra cada coisa, né? Isso. Isso aí. E agora, vamos pro acabamento.